Então, nessa ação penal 502.365.32, depoimento do senhor Dalton dos Santos Avancini. Senhor Dalton, o senhor foi chamado como testemunha nesse processo específico? Também é informado do processo que o senhor teria celebrado um acordo de colaboração com o Ministério Público Federal? É isso mesmo, senhor Dalton? Sim, é isso. Senhor Dalton, tanto na condição de testemunha como na condição de ter celebrado esse acordo de colaboração, o senhor tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Perfeitamente. Eu vou lhe advertir, senhor Dalton, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde criminalmente e o senhor perde o seu acordo, certo? Certo. Excelência, pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, eu vou contraditar a testemunha pelos fundamentos que já são conhecidos desse juízo e que foram apresentados já em outras oportunidades em que colaboradores foram chamados como testemunha. Certo. Da mesma forma, então, fica registrada a contradita, fica indeferido por ter tomado o compromisso, com base também em razões remissivas aí, que já foram feitas nos depoimentos anteriores. Sr. Dalton, antes de passar a palavra aqui aos defensores, estou decidido nesse processo, antes de passar a palavra ao Ministério Público, perdão, estou decidido nesse processo que seria aproveitado 2 depoimentos que o senhor teria prestado já perante esse juízo em ações penais conexas. O senhor prestou 2 depoimentos, Sr. Dalton, em 2 ações penais conexas que tinham como acusado o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um depoimento em 21 de novembro de 2016 e outro depoimento em 22 de maio de 2017. Esses depoimentos serão aproveitados. Eu indago ao senhor apenas se o senhor teria alguma coisa de retificar do que o senhor disse naquelas ocasiões. Não, nada retificado. Eu mantenho o que foi dito nesses 2 depoimentos. Certo, então eu vou passar a palavra aqui às partes para perguntas complementares do Ministério Público. Bom dia, Sr. Dalton. Bom dia. Sr. Dalton, no que interessa ao presente processo, nos depoimentos anteriores, o senhor mencionou que a partir de 2008 começou a atuar na Camargo Corrêa, na área da empresa que tinha participação no cartel de empresas que atuava perante a Petrobras. O senhor se recorda se as empreiteiras OAS e Odebrecht também faziam parte desse cartel de empresas? Sim, faziam parte. O senhor mencionou também que, tendo participado das reuniões, quais eram os representantes das empreiteiras OAS e Odebrecht que participavam dessas reuniões relativas ao cartel de empresas? Bom, como eu já mencionei nos outros depoimentos, eu participei a partir dos projetos do Comperd, né? Pelo Odebrecht, o seu Márcio Faria, pela OAS, o Agenor Medeiros. Correto. No tema específico desses autos, Sr. Dalton, o contrato relativo ao Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, Comperj, versa sobre o Pipe Hack. Especificamente sobre essa obra, qual o seu conhecimento sobre os ajustes que ocorreram entre as empresas que integravam o cartel? Não, essa obra foi esse processo que eu participei mais efetivamente, né? E houve uma divisão de todas as obras, né, quer dizer, de implantação do Comperj entre as empresas que faziam parte do cartel. Inclusive, quando eu entrei, a Camargo já tinha tido projetos na Renest, então, dentro desse acordo, ela teria uma participação mais ao final até dos projetos do que por ela ter sido atendida, por ela ter tido um pedaço de volume de contratos dentro do outro empreendimento que era a Renest. Então, assim, o Comperj fazia parte desse grupo de projetos aí que estavam sendo colocados, que as empresas os dividiam entre elas. Né? Certo. No seu depoimento anterior, Sr. Dalton, que está no evento 2, anexo 400 dos autos, o senhor disse que exatamente a Camargo Corrêa ela foi preterida nesse contrato do Pipe Hack, justamente porque já tinha sido contemplada nos contratos da Renest. O senhor sabe como que então houve uma distribuição das obras e de que forma outras empresas foram beneficiadas então nesse contrato específico do Pipe Hack?
Na verdade, as empresas se organizaram aí, né, em função do que elas teriam de direito, entre aspas, aí, né, de contrato, de volume de contrato dentro do Compel, e a Camargo ela ficou mais para o fim das obras, né, ela não nos projetos iniciais. E as outras empresas do cartel acabaram fizeram consórcios entre elas, né. Agora eu não estou recordando exatamente aqui o do Pipe-Rec, acho que estava o Odebrecht, não sei se estava o AES também, mas foi dentro desse acordo, né, para atender o volume de obras que elas teriam direito no Compel. Certo. Dentro desse contexto, então, senhor Dalton, da distribuição de obras, o senhor se recorda se a Odebrecht, em consórcio com a UTC e a Mendes Júnior, teria sido contemplada nessa obra específica desse contrato do Pipe-Rec? Sim, o Pipe-Rec era um dos projetos que estavam dentro do acordo, né, quer dizer, dentro do entendimento entre as empresas na distribuição dos contratos. Haviam diversos contratos nas implantações de todas as unidades e o Pipe-Rec era uma dessas. Depois tinha interligações, tinha uma série de contratos. Sem dúvida o Pipe-Rec fazia parte desse acordo. Correto. Senhor Dalton, especificamente agora sobre um outro contrato, que também é objeto dessa ação penal, que foi celebrado com o consórcio Renest-Conest, que trata da implantação das UHDTs e UGHs da obra da Renest. O senhor sabe se a Camargo Correia ela foi convidada a participar dessa licitação específica e se ela apresentou a proposta? Olha, quando eu assumi, né, essa área, a Renest já tinha andado, né, a gente já estava na fase de assinatura. Eu tenho quase certeza assim, que realmente ela foi convidada, né, porque ela tinha a maior parte dos convites, ela tinha, e dentro do acordo o que se fazia era que o contrato que estava designado para uma outra empresa, a Camargo fazia uma proposta de cobertura, assim a gente chamava, né, então ela não competia nesse contrato. E certamente isso aconteceu porque a Camargo ganhou a implantação dos HDTs, né, que foi um outro contrato, e que ela acabou sendo vencedora. Então ela deve ter apoiado esse outro das concorrentes. Certo, senhor Dalton. Agora, com relação a outro contrato, que também é objeto dessa ação penal, senhor Dalton, o contrato Gasoduto Pilar e Pojuca. O senhor se recorda da participação da Camargo Correia nesse processo licitatório? Não me recordo, não. E com relação ao contrato de GPL Duto Urucu-Coari? Também não esses de duto, eu não participei de nenhuma discussão sobre isso. Certo. Por fim, senhor Dalton, com relação ao contrato denominado Novo SEMPS, o senhor tem conhecimento de que a empreiteira Camargo Correia participou desse processo licitatório, foi convidada a participar? Não. Na área que eu estava na época, nós não mexemos com o Novo SEMPS. Certo. O senhor tem conhecimento que esse contrato também estava incluído nesse cartel de empresas e foi objeto de distribuição entre as empreiteiras? Não posso afirmar isso, não. Certo. O Ministério Público nada mais, excelência. Obrigada. Obrigado, senhor Dalton. Certo. O assento de acusação tem perguntas? As defesas têm perguntas? Sim, excelência. Bom dia, senhor Dalton. Bom dia. Esta ação penal faz referência aqui a supostas obras ocorridas em um sítio em Atibaia, Estrada Clube da Montanha, bairro Itapetininga. O senhor tem algum conhecimento sobre essas obras? Nenhum. O senhor nunca tratou de nada referente a essas obras? Nada, absolutamente. Certo. E isso também, essas obras, em algum momento foram mencionadas em reuniões que o senhor participou sobre contratos da Petrobras? Comigo nunca trataram disso. Nunca. Tá bom, era essa questão só. Sem mais palavras, sem mais perguntas, excelência. Pela defesa de Fernando Bittar, em razão do protesto anteriormente feito, deixa de fazer qualquer pergunta. Doutor, eu fui examinar os autos aqui, não tem juntado ontem de documento. Não, doutor, a petição é de sexta-feira, mas aqui a nossa foi dado conhecimento praticamente de quarta para quinta-feira. Eu vi os documentos, não tem nenhuma relação com a testemunha. Com a presente, não.
De Não. fato, não tem que ter esse testemunho dele. Então não faz Sim. sentido o protesto, doutor. Não tem perguntas, não tem. Mas inventar questões para levantar nulidade à toa não é apropriado. O protesto já está feito, excelência. Obrigado. Está indeferido porque não tem os documentos juntados no dia 9, acabei de ver pelo juízo aqui, não tem nenhuma relação com o depoimento prestado nessa data. Então esse protesto é impertinente, doutor. Outra testemunha, outra defesa tem perguntas? O juiz também não tem questões a serem colocadas, então vou declarar encerrado o depoimento da testemunha. Pode interromper a gravação.